Você que está chegando agora, nós abrimos o programa trazendo aqui um balanço dos acidentes que aconteceram ao longo do fim de semana nas cidades do Oeste e Sudoeste. Falamos sobre aquele engavetamento terrível, onde 5 pessoas morreram ali na região metropolitana de Curitiba. Mas acidentes tidos como menores são registrados a todo o tempo, a todo momento nas nossas cidades. São dezenas de flagrantes que escancaram cenas de imprudência. E muitas vezes de omissão de socorro também. Mas será que o pedestre pode se sentir seguro usando as faixas de segurança? E será que ele sempre vai ter mesmo a preferência? Essas são ainda algumas questões que estão sempre sendo discutidas e você vai acompanhar agora na reportagem. Você se sente seguro ao atravessar a rua na faixa de pedestre? Desde que eu atravesso na faixa, eu estou segura. Eu acho que a sinalização existe justamente para isso, né? Então eu acho assim que é falta das pessoas seguirem as regras, né? Quer dizer, quando não segue a regra, não dá certo. Não me sinto seguro. Tem que sempre olhar bem e às vezes até moto, né? Vem no meio dos carros ali, é muito perigoso mesmo. É muito perigoso, ainda mais com criança, né? A gente tem que passar sempre segurando na mão, porque é complicado. Resumindo, sempre pé atrás e de olho, né? Que é segurança acima de tudo, né? Sempre tem que dar uma olhadinha, tanto para à frente ou atrás que venham os movimentos, né, para evitar de acontecer um acidente pior, né? Passar com segurança. O medo não é por acaso. As faixas de pedestres e travessias elevadas deveriam ser um lugar seguro para quem está atravessando a rua, mas não são. Na semana passada, em Maringá, uma estudante ficou ferida ao ser atropelada na faixa. As imagens mostram ela passando em frente à caminhonete parada e sendo atingida em seguida por uma moto que vinha pelo corredor. Ainda em Maringá, outro atropelamento resultou na morte de um homem de 37 anos. Em Cascavel, mais um registro. Essa mulher, também na faixa, começa a travessia, tenta correr e é atingida por uma moto. Com o impacto, a vítima foi arremessada e teve vários ferimentos. Já em Curitiba, uma idosa de 72 anos não resistiu aos ferimentos e morreu ao ser atingida por um ônibus. Mais um acidente com pedestre fazendo a travessia na faixa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as faixas de pedestre sinalizam que a preferência é de quem está a pé. Os motoristas devem, portanto, parar para que o pedestre faça a travessia nestes locais. Quando há semáforos, são eles que indicam qual a sinalização principal, que deve ser respeitada por todos. Teoricamente falando, o pedestre deve sim dar preferência para fazer a sua travessia sempre na faixa de pedestre. Se tem semáforo para pedestres, observar o semáforo para pedestres. Se tem semáforo para veículos automotores, observar o semáforo para veículos automotores. Ou seja, a pessoa ela deve fazer a travessia, no caso de semáforo para pedestre, quando estiver verdinho, o bonequinho verdinho, para o pedestre atravessar. E quando tiver semáforos para veículos automotores, a hora que estiver vermelho para os veículos automotores, a pessoa fazer essa travessia. Mas na prática não é tão simples assim. Os flagrantes de desrespeito são inúmeros. Muitos motoristas simplesmente ignoram as regras de trânsito e não param para os pedestres. Nessa imagem, o semáforo abre para a pedestre. Ela tenta fazer a travessia, mas precisa esperar um caminhão liberar a via. Quando isso acontece, o semáforo já está fechando e ela precisa correr. O pedestre iniciou a travessia, não importa se acabou, parou de piscar o semáforo para pedestre, se abriu o semáforo para veículos automotores. Os veículos devem aguardar o pedestre fazer a travessia naturalmente, com calma. Ele não precisa sair correndo, desesperado. E os motoristas não precisam ficar pisando no acelerador ali como saia da minha frente, pedestre. Não, a gente tem que esperar o pedestre fazer a travessia com segurança na velocidade dele. Outra dica é sempre garantir que foi visto pelo motorista. Fazer um sinal que pretende atravessar torna a travessia mais segura. A pessoa vai fazer uma travessia na faixa de pedestre, o condutor do veículo automotor ele deve reduzir a velocidade visualizando a faixa, porque ele tem que presumir que ali pedestres vão fazer essa travessia, mas independentemente disso, é importante que o pedestre esteja atento para sinalizar para os condutores de veículos automotores que ele vai fazer aquela travessia, seja por um sinal, seja por um aceno de cabeça. Muitas vezes o veículo automotor ele vai parar, ele vê que ele pode parar, mesmo no local que não tem a faixa de pedestres.
ele vai parar, ele olha o veículo atrás, ele dá uma sinalização que ele está diminuindo a velocidade porque vai ter um pedestre e ele faz uma sinal com a mão para o pedestre poder atravessar. Então esse contato, esse relacionamento entre os agentes de trânsito, ele é fundamental para a segurança de todos, na verdade. E mais do que regras, é preciso que haja educação no trânsito e empatia. Se colocar no lugar do outro sempre. Então você tem uma pessoa que está fazendo um desembarque em um local que é permitido parar, né? Então parar é o tempo para embarque e desembarque. Só que é uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência. Então esse tempo naturalmente vai ser um pouco maior. Então às vezes eu tô num veículo à retaguarda e eu fico bravo, porque a pessoa está demorando muito, né? Então, talvez a gente fazer essa autorreflexão e se colocar no lugar do outro. Mas e se fosse a minha mãe, se fosse a minha avó, se fosse meu filho com deficiência que está fazendo aquele desembarque, né? Por que eu ficaria nervoso, né? Eu não ficaria, eu esperaria que os outros tivessem mais paciência, mais compreensão, mais empatia. Me parece que nós estamos vivendo uma situação de falta de entendimento. Isso é geral. Eu costumo dizer que o grande desafio da existência humana é o entendimento, não é verdade? Porque falta essa empatia, né? Falta as pessoas se colocarem, se imaginarem no lugar de outra pessoa, nas dificuldades que essa outra pessoa enfrenta, nas limitações que essa outra pessoa tem também. A gente está sempre muito ligado no nosso tempo, as coisas precisam acontecer à nossa maneira, do jeito que a gente pensa. E não imagine você que o Valdinei está falando aqui só porque é bonito dizer isso, não. Eu estou falando isso porque eu também faço esse exercício diariamente de entender, né, todas as pessoas que estão aí ao nosso redor e de me tornar um cara melhor, um cidadão melhor todo santo dia, o melhor colega de trabalho, filho, enfim, um vizinho, essa coisa toda. Mas a gente tem que partir de um princípio. Esse princípio é a vontade de mudar. Simples.